Salve companheira, salve companheiro. O tema de hoje é uma análise de conjuntura do que representa o ingresso do Boulos no governo, o que isso pode acarretar para o governo, em que conjuntura isso se dá e quais os reflexos disso para a próxima eleição. Vou fazer um panorama dos problemas da direita em consolidar um nome para o seu projeto. Vou fazer depois uma análise do que representa isso mais organicamente, qual é o papel que o Boulos vai cumprir nesse processo, qual a relação disso com 2026, né? E no final vou fazer qual é o papel dos movimentos sociais nesse processo, porque isso tem a ver com o governo, mas isso acena para os movimentos sociais, que também têm que cumprir o seu papel nesse processo político. Uma coisa é o governo, e isso é um tema importante que eu trato aqui. Outra coisa são os movimentos sociais, que as táticas têm que se unificar, e é importante que se unifiquem. Eu trago exemplos comprovando que isso é importante. Mas também tenho como, inclusive isso é um princípio aqui deste canal, né? Que isso é uma questão importante porque o movimento social tem que também ter a sua independência. Mas nesse momento essas situações se apresentam importantes e eu faço uma síntese no final, como eu gosto de fazer aqui no canal, a questão política. Eu gosto que a gente faça sempre uma formação política, faça um debate, o que está acontecendo, não basta só trazer a notícia. Nós temos que também aprofundar os temas. Então a ideia é essa, vamos fazer um debate sobre o que está acontecendo, o que representa o ingresso do Boulos e qual o papel dos movimentos sociais frente ao processo eleitoral que se avizinha. Vamos lá? Então, para entender o que está em jogo nesse processo todo e como por que ele está se reconfigurando dessa forma, é importante a gente também saber analisar, entender o processo, né? Não adianta a gente só dar a notícia aqui, é importante a gente construir uma análise. Inclusive eu tenho aqui um vídeo onde eu apresento o meu método de análise de conjuntura, um vídeo bacana que eu divido todos os elementos que eu geralmente trago para analisar a conjuntura política. Já tem mais de 1000 visualizações, eu acho. Quem quiser assistir, eu recomendo. Acho que ajuda a contribuir na formação política, que é o papel, em última instância, do canal A Questão Política. Mas veja, há uma diferença, porque a gente está dizendo que agora começou o processo político, está todo mundo vendo isso. Mas há uma diferença substancial entre a eleição de 2022 e a eleição de 2026. Na eleição de 2022, a democracia estava em primeiro plano. A questão democrática era o ponto principal, tanto que não se discutiu naquela eleição programa, pautas de desenvolvimento do país. Foi uma discussão muito fraca. E o que isso tem a ver com 2026? Vejam, a extrema-direita, o campo conservador no geral, não conseguiu fazer uma síntese de uma candidatura. A classe dominante não conseguiu chegar num consenso de tirar dentre os seus representantes, seja no campo mais moderado ou seja no campo mais radicalizado, uma candidatura. O clã Bolsonaro, na verdade, tentando se consolidar o seu grupo político, né? mas a sua base social para tentar mostrar força. Isso eu acho que é um elemento importante. Eles estão se reaglutinando para ver o tamanho que tem e mostrar o tamanho que tem e a partir daí fazer a negociação no seu campo político. Por exemplo, Tarcísio vai ter que cuidar de São Paulo, não está tão simples a questão em São Paulo. Ratinho Júnior, Caiado, não são nomes com uma estatura que consiga empolgar nem o campo bolsonarista e nem os demais campos. O que aconteceu é que, na verdade, não se apresenta a questão democrática como um risco para a eleição de 2026. Isso é um elemento interessante, porque o que vai se discutir, o que vai entrar em pauta, me parece, e eu acho que a gente tem que buscar que isso aconteça, né? Às vezes a realidade não está dada, ela tem que ser construída. Então, a gente tem que buscar com que o foco central da disputa eleitoral de 2026 seja a questão da luta de classes. E o que eu quero dizer com isso? Pautas como taxação dos super ricos, redução da carga horária de trabalho, fim da escala 6x1, vejam, esses são pontos que podem entrar na pauta e, na verdade, é o nosso chão, né? Então, o que eu entendo é que como não vai ter a questão democrática um grande problema para a eleição de 2026, abre uma oportunidade de se fazer o grande debate político, de programa. E me parece que é isso que o Lula está construindo.
quando o Lula se reorganiza, traz a Gleice Hoffmann para dentro do governo, já acenou naquela época que eu ia trazer o Boulos, mas o momento político não era favorável. Mas quando se reconhece, inclusive vejam as falas do Lula, tem um vídeo aqui também, eu vou deixar o card aqui para vocês, onde o Lula faz uma análise, uma autocrítica. Foi uma reunião na ONU que ele discutiu sobre a crise da democracia e indagou o papel da esquerda, onde a esquerda errou, será que isso é mais responsabilidade, é mais mérito da direita ou é erro da esquerda? Foi uma fala muito forte, muito importante. Eu fiz um vídeo sobre isso, onde eu faço a minha leitura sobre essa discussão. Mas o que me parece é que o Lula está entendendo o processo político e está rearticulando, reorganizando. Como o grande debate vai ser um projeto de governo, o Lula está tentando dar uma cara para esse próximo governo. Essa é a discussão. No próximo bloco nós vamos ver que contexto e o que se configura essa entrada do Boulos e o que isso pode representar para a eleição de 2026. Vejam, eu coloco esse processo de reorganização que o Lula está fazendo com o ingresso do Boulos, uma pasta super importante que é quem faz a relação com os movimentos sociais, em uma perspectiva de enfrentamento das próximas eleições, mas mais que isso, vejam, de 2013 até agora, nós, a esquerda como um todo, vai enfrentar o seu melhor momento para a disputa política. Nós ficamos embaixo do mau tempo durante esses 13 anos. Esse processo político, a gente não tinha condições de fazer o grande debate, nós estávamos sendo atacados, foi lava-jato, foi impeachment, golpe, foi prisão do Lula, foi um processo que nos deixou nas cordas. Aí veio a eleição do Bolsonaro, o Bolsonaro se elegeu, fez o que fez, a democracia ficou em risco, o Lula foi o único nome que conseguiu fazer uma síntese democrática na defesa da democracia, onde todos os setores conseguiam realmente se unificar em torno dele, mas eram setores que não só a esquerda. Agora, nessas eleições de 2026, a discussão é outra, na minha opinião, está se apresentando de outra forma, por enquanto, pelo menos, que é um embate político de que projeto nós queremos. Quem paga a conta? Qual é o papel do Estado? Vai ser um Estado social, vai ser um Estado que voltado para os excluídos, que busca um desenvolvimento ou não? O Lula está se recolocando a partir daí, da minha leitura. Esse é o processo que a gente tem que entender. Pela primeira vez, nós vamos de novo, os movimentos sociais voltaram para a rua. Há todo um processo de crise da esquerda, não se superou, tá, gente? Mas há uma outra conjuntura onde a gente consegue se estabelecer, pelo menos levantar a cabeça e dizer aqui viemos. Então, nesse processo, trazer o Boulos é trazer a pauta da esquerda para dentro do governo e para a próxima eleição. Não vamos discutir a democracia, como eu falei, não vai ser elo central. Claro que é importante a gente aglutinar setores democráticos, não vamos ser ingênuos, mas nós vamos ter que discutir a taxação dos super ricos, nós vamos ter que discutir escala 6x1, o fim dela, nós temos que discutir redução da carga horária de trabalho sem redução do salário, nós temos que discutir o transporte público gratuito nas cidades. Vejam, o Lula está trazendo esse debate, está preparando esse debate já desde agora. E, para isso, pegando esse último período, esses últimos 2 meses de recolocação do governo, teve uma situação que mostrou que é possível realmente ter uma outra forma de atuação política do governo e com relação aos movimentos sociais. Quando o governo apresentou a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e reorganização para quem ganha até 7, isso foi uma baita de uma pauta. Então, assim, vejam, é uma discussão que dá um outro caráter para o governo, porque ele, de novo, se reconecta com o povo. E os movimentos sociais também souberam fazer isso, por exemplo, com a questão do plebiscito popular nacional. Ainda não temos os números, infelizmente, mas logo logo vai sair, acho que vai ser de qualquer forma, na minha opinião, já foi um baita de um acerto esse processo todo de mobilização. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui, o card, que eu defendo que o legado do plebiscito popular nacional, tá, gente? A gente não pode deixar esse processo simplesmente assim, que ele se encerrar e nós voltar para casa. Acho que mostra que o protagonismo dos movimentos sociais é fundamental. E só a partir do protagonismo dos movimentos sociais que nós vamos conseguir transformar o Brasil da maneira que nós entendemos que é adequada. E o Lula está entendendo isso. Então, assim, reconfigurar isso.
trazer essas pautas para o governo, botar isso no centro do debate político, mesmo com um congresso ruim, cara, um congresso antidemocrático, um congresso que hoje tem maioria do campo conservador, entre direita e extrema-direita. Mas isso já mostrou que é possível botar eles na parede. Então esse debate, principalmente esse debate que dialoga com o trabalhador no dia a dia, a questão dos trabalhadores de aplicativo é outro tema também. E vejam, o Boulos dialoga com todos essas pautas. A figura do Boulos, por ser um homem dos movimentos sociais, organizador, mobilizador, com uma identidade de classe indiscutível, sofreu ataques históricos por causa disso, então é uma coisa que está nele, a figura dele, não comparando um com o outro, mas tu olha para o Lula e tu olha para o Boulos, tu sabe de onde eles são, entende? Tu sabe as suas origens, tu sabe o que representa. Então, mas só não basta a imagem, nós temos que organizar os movimentos sociais. E o Boulos tem essa concepção, mas por isso que é importante ele estar dentro do governo. Mas os movimentos sociais têm que apontar o seu caminho para isso. E isso é o que nós vamos ver no próximo bloco agora. Qual é o papel, então, dos movimentos sociais? Então, entendido o que representa essas transformações, a entrada do Boulos no governo, que é o ingresso das pautas de esquerda, a incorporação das pautas de esquerda no governo e uma forma de o governo pautar a sociedade com essas reivindicações, que é um momento importante, isso faz com que consolida uma identidade mais à esquerda do governo Lula, nós temos que pegar o outro processo, que é a parte dos movimentos. Veja que eu sempre digo aqui, né, uma coisa é o governo, outra coisa são os movimentos sociais. Nós conseguimos, com a pauta da isenção do imposto de renda, para quem ganha até R$5.000, unificar a ação do governo com a ação dos movimentos sociais a partir do plebiscito popular nacional. Eu vejo as duas ações, o governo e movimentos sociais conjuntamente, conseguiram inclusive impor uma derrota ao conservadorismo com essa pauta, mesmo num congresso contrário aos interesses do povo. Então isso é possível. Então o Lula acena com essa modificação, com essa incorporação mais clara no governo das pautas de esquerda, e os movimentos sociais têm que fazer a sua parte. Na minha concepção, só vamos alterar a correlação de forças, ainda não conseguimos, só está se abrindo um momento político onde o debate é mais da luta de classe fica mais claro, diferentemente do que foi a eleição de 2022, que estava escaramuçado, que era mais a questão da democracia no primeiro plano. Pouco se debateu sobre que concepção de sociedade a gente quer, que concepção de governo a gente quer, qual é a cara que deva ser, qual é o tipo de programa que deva ser implementado. Dessa vez não, dessa vez se abre um momento, uma possibilidade, só se abre a possibilidade. Nós temos que transformar essa possibilidade em realidade. E isso os movimentos sociais têm que se organizar. E eu tenho dito isso, né? Depois do plebiscito popular nacional, que foi exitoso só pelo que representou, do ponto de vista simbólico, só o que representou de novo reencontrar o povo brasileiro a partir das suas bandeiras, já é grande coisa. Mas então nós não podemos, depois do plebiscito popular nacional, voltar para casa. Não dá para fazer isso. Nós temos que o legado do plebiscito popular nacional é muito mais que isso. Ele representa um encontro com os trabalhadores, com o povo brasileiro e um reencontro com o movimento social consigo, com seu próprio DNA de mobilização, de debate político. E essas eleições de 2026 parece que vão se apresentar com essa possibilidade de um debate do que se espera de um governo, qual é a pauta. Então nós podemos entrar com uma pauta de esquerda, e esse é o papel dos movimentos sociais, consolidar um programa. E isso tem que fazer nos próximos meses, gente. Mobilização, a CUT, a CTB, todas as centrais, os movimentos que estão verdadeiramente honrando esse nome de central sindical. A UNE, o movimento comunitário, CONAN, aqui no Rio Grande do Sul, FRACAB, não sei como é que estão hoje a configuração política de todas essas entidades. Mas o movimento estudantil, o movimento de mulheres, o movimento negro construiu uma pauta de baixo para cima, mobilizando as suas bases e se reconectando com o povo. Fazer com que isso, no final desse processo mobilizatório, se construa uma agenda, uma pauta e diga daquilo lá.
Essa aqui é a nossa pauta. Essa é a nossa concepção de que tem que estar num programa de governo. É assim a redução da carga horária de trabalho sem redução do salário, é o fim da escala 6 por 1, é sim a taxação dos super ricos, é sim o fortalecimento do SUS, é sim o transporte gratuito e de qualidade. Então vejam, são pautas que a gente tem que consolidar. Isso dialoga com o povo direto. Então, esse momento de 2013 para cá, como eu digo, que é o momento que a gente vai conseguir de novo andar de cabeça erguida e mostrar que a gente tem proposta, que a gente tem projeto, que a gente tem relevância na vida das pessoas. Nós temos que entender esse processo. E isso só se faz com mobilização, com conscientização, com debate público, com debate franco, com debate direto com a população brasileira. E os movimentos sociais mostraram nesse último período que conseguem fazer isso muito bem. Nós não perdemos a nossa essência, e essa é a mensagem do processo todo, né? Isso aqui é a parte que a gente de novo se reencontrou. Precisamos dar continuidade para fazer com que chegamos às eleições de 2026 num outro patamar, num patamar de mobilização muito maior, de conscientização muito maior e de enfrentamento dos temas que estão hoje a incomodar e a prejudicar a população brasileira, e apresentar que temos sim saída, temos sim alternativa para essas coisas, diferente da saída que a direita impõe, que a direita propõe, que é uma saída individualista, cada um por si, que a pessoa que tem que construir o seu caminho, que o Estado não tem papel. Nós temos uma outra maneira de entender. Entender o papel do Estado no desenvolvimento da sociedade e na diminuição das desigualdades sociais. Entender o papel de desenvolvimento do Estado, entender sim que o papel da solidariedade social é importante, que esse é o Estado que a gente construiu lá em 1988, depois da ditadura, é sim um Estado que tem por preocupação, sim, diminuir as desigualdades. Esse é o papel, e esse é um momento histórico importante para fazer esse debate. Creio que se abre uma janela de oportunidade em 2026 para a gente fazer um debate de um outro patamar, e é isso que os movimentos sociais têm que buscar.